paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje iremos continuar a falar sobre Gideão, em Juízes 8, é o último capítulo da Bíblia que fala sobre Gideão, e espero que essa história de Gideão tenha edificado vocês como me edificou. Amém? Vamos orar então? Senhor, obrigada pelo teu amor, pelo teu querer, pela tua graça. Continue falando conosco, continue nos abençoando. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Em Juízes 8, Gideão está prestes a vencer a guerra. O que falta para ele vencer essa guerra? Falta ele conseguir deter todos aqueles que fugiram. O que ele faz então, mediante a isso? Ele pede ajuda da tribo de Efraim para ir, conforme eles fugirem, para irem derrotando esses homens que fugiram. E falta também Gideão capturar dois líderes do exército dos midianitas. Então ele vai atrás deles para conseguir vencer a guerra totalmente. A gente vai ver aqui que o povo de Efraim defende o Rio Jordão, porque eu creio que também antigamente o Rio Jordão era muito valioso. Ainda é, né, bem histórico, tudo muito, muito valioso, mas antes era bem mais, porque antigamente tinham poucos rios. E o Rio Jordão era grande, era um rio bom, potável, então era um rio valioso. E aí eles estavam ali para defender aquele rio, enquanto Gideão e a equipe dele ia atrás dos chefes do exército dos midianitas. Nisso, a gente vai ver aqui no 1, fala assim: os homens da tribo de Efraim disseram a Gideão: por que vocês não nos chamaram quando foi lutar contra os midianitas? Por que fez isso com a gente? O que me chama mais atenção nesse versículo 1 do capítulo 8 é que nem sempre as pessoas vão entender quando o Senhor mandar você fazer algo. Aqui eles não entenderam, mas o Senhor só queria 300 para poder guerrear contra eles. No começo o Senhor só queria 300. Depois eles até que ajudaram, mas eles ali não entenderam porque Gideão fez isso, de não incluir eles nessa guerra. Às vezes o Senhor vai te mandar fazer algo que as pessoas não vão entender, mas faça mesmo assim, obedeça à voz do Senhor, porque melhor que querer agradar os outros, as pessoas, melhor ainda é agradar a Deus. Amém? Então aqui eu já vejo que Gideão fez o que Deus mandou, porém algumas pessoas acharam ruim. Aí Gideão faz o quê? Gideão se justifica, fala que eles ajudaram, fizeram parte do final, tal, para evitar todo e qualquer conflito que possa ter futuramente. E eles entendem, fica tudo numa boa. E a gente vai pro 4. Enquanto isso, Gideão e a equipe dele está tentando capturar os dois líderes do exército dos midianitas. Enquanto ele está a caminho, ele pede para uma cidade ajuda, porque o povo dele estava muito cansado e ele queria se alimentar, então ele pede ajuda. E no 4 fala: Gideão e seus 300 homens foram até o rio Jordão e o atravessaram. Eles estavam muito cansados, mas continuaram a perseguir o inimigo. Então Gideão fez aos homens da cidade de Sucote o seguinte pedido: estou perseguindo os chefes de midianitas, Zeba e Salmura. E os meus homens estão muito cansados. Por favor, deem comida para eles. Aqui a gente vai ver que eles negaram dar comida. Eles falam: por que devemos dar comida para o seu exército? Você ainda não prendeu Zeba e Salmura. Aqui eu vejo que eles só iriam fazer a bondade por algo em troca. E nós não devemos ser assim. Nós devemos fazer a bondade sem olhar a quem, sem querer as coisas em troca. Nós precisamos fazer a bondade porque precisamos seguir ao Senhor. E Ele é um Deus bom. Que a gente possa ser a diferença. Se alguém te pedir algo, se estiver no seu alcance, não custa nada fazer, né? Então, seja bondoso. Porque aqui nós vemos também que a falta de bondade gera consequências, né? Porque depois Gideão consegue resgatar esses dois guardas e ele volta lá e se vinga, né? Porque acontece isso com 2 cidades. Ele pede ajuda para 2 cidades, mas as 2 cidades negam. Então, quando ele consegue prender os 2 oficiais dos midianitas, ele volta lá
e faz o que ele tinha falado que ia fazer, que era se vingar. E ele se vinga, porque antigamente as coisas eram assim, eles eram muito de guerra, muito de cumprir aquilo que eles tinham falado. Então Gideão volta e se vinga. Então nós vemos que a ruindade, né? Porque a ruindade é o contrário de bondade. Então a ruindade tem consequências. Então procure sempre fazer a bondade, procure sempre fazer o certo, porque eu creio que o Senhor vai te honrar, em nome de Jesus. E aí no 12 fala, Zeba e Salmura, os dois chefes midianitas fugiram, mas ele os perseguiu e os prendeu, e o exército inteiro foi derrotado. Aleluia! Aqui acaba a guerra então, e Gideão consegue a vitória, conforme Deus tinha falado. Ele prometeu e cumpriu. Aí no 22 fala, os homens de Israel disseram a Gideão, você nos salvou dos midianitas, portanto seja nosso governador, e depois de você, o seu filho e o seu neto. Gideão respondeu, eu não serei governador de vocês, e meu filho também não. O Senhor Deus é quem será o governador de vocês. Aqui eu acho muito lindo, porque Gideão dá a honra para quem verdadeiramente tem honra, que é o Senhor, porque sem a ajuda do Senhor ele não teria vencido essa guerra. Então a gente vê que mesmo tendo vencido a guerra, não mudou Gideão, ele continuou um homem humilde, um homem que dependia de Deus, porque nós dependemos de Deus, sem Deus nós não somos nada. E aqui ele decide, né, fala, não, eu não quero, não quero ser rei, porque, gente, ser rei naquela época, eu creio que era um ato de, até hoje, né, se alguém pudesse ser rei, eu creio que ninguém ia falar, não quero. Ele renunciou a ser governador naquela época e eu creio que para que a honra fosse toda do Senhor, porque ele fala aqui, o Senhor Deus é quem será o governador de vocês. Tem governador melhor? Não. O Senhor é nosso governador, ele governa a nossa vida. E a gente vê aqui também que ele renunciou até uma estabilidade. Se ele fosse governador, os filhos dele também seriam. Mas ele negou e a gente vê aqui que ele foi um homem bem-sucedido, próspero. E a pergunta que eu fiz no primeiro vídeo de como ele teria morrido. Ele morreu por velhice. Lógico, né, gente? Porque nós não cremos em deuses. Então, Deus, aquele Deus que eles acreditavam que tinha, Deus Baal, não tinha poder para fazer nada, né? Somente Deus é o único Deus. Então ele morreu de velhice, ele morreu bem-sucedido, próspero, com filhos, com a sua família, aproveitou bastante sua vida, porque eu creio que foi porque ele foi um homem obediente a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, ele faz o resto, ele nos ajuda, ele nos abençoa, ele nos guarda. Basta nós estarmos aptos para fazer a vontade dele. Amém. E é isso. Espero que essa história tenha edificado vocês, como falou muito comigo. A partir de semana que vem, eu irei postar um vídeo por semana. Porque, né, a série de Gideão acabou. Porventura, mais pra frente, tiver alguma outra palavra assim mais extensa, aí eu faço uma semana inteira novamente. Mas, por enquanto, eu creio que o Senhor falou aos nossos corações. Assim eu espero. Comente aqui o que você achou, se agregou na sua vida. Eu espero que sim. Em nome de Jesus, Deus abençoe a vida de vocês, a semana de vocês. E é isso. Tchau, tchau. Deus abençoe.